Aleluia! Diga glória a Deus! Povo de Deus, bom dia, irmãos! Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder estar compartilhando uma palavra. Amém, irmãos? Nós estamos a cada domingo vivendo uma série de mensagens. Nós estamos aprendendo todos os fundamentos da fé. Eu até falava com um pastor, amigo meu, e eu disse assim para ele: é impossível que alguém construa fé com apenas uma ou duas mensagens. Mas o que vai construir é a profundidade de cada sermão. Quanto mais a gente se aprofunda sobre os ensinamentos da fé, mais a gente ganha fé. Amém, igreja? Mais a gente compreende o significado quando a gente fala de andar pela fé, viver pela fé. E é sobre isso que nós estamos tratando aqui a cada domingo, o crescimento da fé. Nós falamos aqui da galeria dos heróis da fé, foram homens que são citados na Bíblia como referência de fé, comportamentos de fé, atitudes de fé. E hoje nós vamos falar da primeira mulher que teve fé. A primeira mulher. Primeira mulher. A primeira mulher. Não teve outra antes dela. Sara. O tema da nossa mensagem é: Sara compreendeu que Deus fez a sua promessa. Eu quero começar em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Eu vou ler duas versões para você. A primeira é corrigida Almeida. Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude e de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel. Teve por fiel aquele que lhe foi dito ou prometido. Agora eu estou lendo a versão da Bíblia Viva. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse da idade avançada. E pela fé, Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada. Pois ela compreendeu, diga comigo, ela compreendeu. Mais uma vez, ela compreendeu que Deus lhe fez sua promessa, sem nenhuma dúvida que faria o que disse. Sara, ela compreendeu. Olhe para mim, igreja. Quando a gente olha para a história de Abraão, tanto a história de Sara, não são duas pessoas que estão começando com uma fé lá em cima, uma fé gigantesca, como alguém que nascesse com uma grandeza de fé para cumprir todo o propósito de Deus. Mas o texto faz questão de dizer que Sara, no meio do caminho, ela passa a compreender. Ela começa a entender. Mas assim como Sara, e como eu e você, nós temos muita crise de fé. Sara não começou acreditando. Sara não começou sendo uma mulher de fé, mas ao longo da sua jornada, os seus estágios, ela precisou ir aprendendo a crescer o quê? Na fé. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Porque até nesse exato momento, imagina, Sara está vivendo uma promessa que o seu marido ouviu. Imagina isso. O marido chega num belo dia dizendo: mulher, nós vamos embora, nós vamos sair dessa terra. Mas por quê? Porque Deus falou comigo. Que Deus que falou? Qual é o nome desse Deus? Ele não deu um nome ainda. Eu não sei qual é o nome dele, mas ele disse para a gente sair dessa terra, que ele ia nos tornar pai de muitas. Então imagina a dificuldade de uma mulher acreditar numa palavra dessa. Que ela ia ser mãe. Aos 65 anos de idade, ela recebe uma promessa. E aqui começa a saga da história de Sara. E a grande pergunta que eu me fiz é: por que Sara teve tanta dificuldade de acreditar na promessa? Se eu perguntasse para você aqui, você acredita na promessa de Deus? Essa mensagem ela vai te confrontar aqui
desde o começo ao fim. Porque nós estamos falando de a coisa mais importante na vida do cristão é a promessa de quem? De Deus. A coisa mais importante na minha vida e na sua vida é a realização da promessa de quem? De Deus. E a gente começa a olhar a história de Sara. Por exemplo, é difícil acreditar na promessa, não é uma coisa fácil. Nós podemos até aqui no meio de um culto dizer não, eu acredito, levantar as nossas mãos e dizer eu creio, mas na prática será que é verdade? Será que todos nós que aqui estamos hoje acreditamos na promessa de Deus? E quando eu olho para a história de Sara, eu falo assim, é difícil acreditar. Porque Sara tem que lutar com a tirania do relógio biológico dela. Ela já sabe que ela já está uma senhora, que ela tem 65 anos. Não é fácil acreditar em promessa de filhos nessa idade, sabendo o seu relógio biológico não está a favor, mas está o quê? Contra. Não é fácil para Sara acreditar, porque a promessa não foi feita e nem dirigida uma palavra para ela nesse exato momento. Foi dita apenas para o seu marido. Isso aqui é muito sério, é até uma mensagem para a família, porque às vezes Deus dá uma promessa para alguém da casa, será que a esposa acredita na promessa de Deus? Está disposta a viver a promessa de Deus com o seu marido? O marido viver a promessa de Deus com a sua esposa? Os filhos, está disposto a viver a promessa de Deus? Isso aqui é uma coisa séria, porque nesse entanto Sara está aqui, no meio do caminho pensando, será que isso é verdade mesmo, meu marido? Ou será que não é coisa da cabeça dele? Seja sincero, irmãos. Será que não dá o benefício da dúvida? Será que você chegasse na sua casa contando uma notícia como essa? Se chegasse na sua casa dizendo assim, olha, Deus falou isso para a gente sair daqui desse lugar. Imagina, chegar com uma notícia dessa em casa. Será que as pessoas da nossa casa teriam facilidade? Você está entendendo a vida de Sara como está sendo complicada? A adversidade de acreditar em uma promessa que foi feita para o seu marido. Então imagina, Sara também vive o fator tempo, porque essa promessa não se cumpre do dia para a noite, demora-se 25 anos. 25 anos. Você está vendo os fatores que existem para que a gente duvide da promessa? Por que nós estamos hoje vivendo um tempo que parece que hoje a igreja parece que está em crise com a promessa de quem? De Deus. Bom, essa era as dificuldades de Sara. Agora, quais as nossas dificuldades nos dias de hoje para acreditar na promessa? Em muitos dos seus salmos, porque nós temos também, Sara tinha as suas. E quais são as nossas dificuldades para acreditar na promessa nos dias de hoje? Bom, a primeira coisa que eu vejo nos dias de hoje, nós vivemos numa cultura de imediatismo. Que tem que acontecer logo, tem que acontecer. Isso já era para ter acontecido, isso não demora tanto, isso tem que acontecer, é rápido, não demora, isso já era para ontem. Nós vivemos uma cultura do imediatismo. E por isso que é difícil acreditar em promessa nos dias de hoje. Sabe por que é difícil acreditar em promessa nos dias de hoje? Porque nós temos um balde, vou dizer assim, um balde, uma cachoeira de informações para que a gente possa acreditar e ter uma lógica. Tudo que nós temos dúvida hoje, o que a gente faz? Dá um Google, não é assim que a gente faz? Dá um. E agora chegou a época da inteligência artificial, que ela responde tudo que você pergunta para. Então nós vivemos num campo de lógicas e mais lógicas. Nós não conseguimos acreditar em respostas abstratas. Nós não conseguimos. Nós acreditamos em respostas lógicas, em informações lógicas. É nisso que nós acreditamos. Se o GPS falar para você assim, ó, eu não sei aonde esse caminho vai dar, mas você precisa seguir por ele. A gente vai olhar para o GPS e falar assim, GPS está pirado. Baixa outro GPS. Não é assim? Essa é a nossa dificuldade, o excesso de informação. Terceiro ponto que nós temos dificuldade de acreditar numa promessa, traumas. Nós temos traumas de promessas.
Porque nós crescemos num ambiente que as pessoas fazem muita promessa. Quantos pais fazem promessas para os filhos? Quantos filhos fazem promessa para os pais? Quantos maridos que fizeram promessas de amar até que a morte nos amar, respeitar? Quantas promessas que nós já ouvimos? Promessas políticas, promessa de pastores. Quantas promessas que você já ouviu? Talvez você que está aqui hoje é uma pessoa traumatizada quando se fala a respeito de promessa. Será que vai acontecer? Será que isso vai mudar? Nós carregamos traumas. Nós carregamos muitos e muitos traumas, e esses traumas também nos impedem. Se Deus fizer promessa, a gente vai olhar da mesma forma que a gente olha para as pessoas que nos traíram, que não cumpriram promessa, que foram infiéis com a promessa comigo e com você. Se a gente parar para pensar aqui, quantas pessoas já fizeram promessas de mudança? Eu vou ser melhor, eu me arrependi, me perdoa, me dá uma chance, eu quero. Tá bom, vou te dar uma chance, eu te perdoo, eu não vou ser mais assim. E a pessoa não corresponder. E nós ficamos traumatizados. E o terceiro e último, quarto e último, por que que nós temos dificuldade para acreditar? Porque nós não queremos ser frustrados. Então é mais fácil a gente se acostumar com a ausência do que ter esperança pela presença. É mais fácil a gente se acostumar com o quê? Ausência. Do que ter esperança pela presença. É mais fácil. Estou com 65 anos. Está tudo certo não ter filhos. Eu já aceitei. Eu não tenho mais crise com isso. Estou tranquilo, estou tranquilo. Não é assim que a gente fala? Em relação a uma falta, a gente fala que se acostumou. Já me acostumei a ficar sozinho. Seja sincero. Ninguém acostuma. Seja sincero. Quem se acostuma a ficar sozinho? Não, mas já me acostumei, não me importo mais. A gente fala essas desculpas. Mas na verdade que nós temos dificuldade de acreditar na promessa. Lembra da história de Eliseu quando ele foi à casa da mulher sunamita? Lembra? Lembra que a mulher fala assim, esse que passa por aqui é um santo homem de... Não é o que ela fala? Ela fala isso. Aí ela constrói na casa dela um espaço para ele ficar. E aí o profeta muito grato, o profeta Eliseu grato pela hospedagem, pelo atendimento, pelo cuidado, chama Geazi e fala para ela, vamos abençoar essa mulher. E sabe o que ele fala para ela? Ele chama ela ali na porta do quarto e profetiza. Profetiza. Daqui um ano, tempo determinado, a senhora terá um filho. Qual foi a resposta dela? Não minta para a tua. Ela acreditava na promessa. Será que também esse contexto não serve para ela? Será que ela não estava também traumatizada? Já veio tanto profeta profetizar filho na minha vida, já profetizaram tanta coisa na minha vida, que eu não acredito mais em... Não é assim? Por isso que eu estou dizendo para você, talvez você seja vivendo a mesma coisa que Sara. A dificuldade de acreditar em uma promessa. Eu sei o quanto isso é difícil. O quanto a gente pode agir como uma mulher sunamita. Não minta. Te dei hospedagem, te dei um lugar aqui, mas não precisa forçar a barra. Eu já acostumei, o meu marido já é velho. Ele não pode gerar mais filho. Para mim está tranquilo. Eu já aceitei. Esse sonho na minha vida já está morto. Quando eu falo que eu não acredito mais na promessa por medo de me frustrar, eu estou matando aquilo que Deus tem para realizar. E era isso que Sara estava fazendo nesse exato momento, do contexto histórico. Ela estava com dificuldade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16.
Porque essa dificuldade, essa crise da promessa, é a minha crise, é a sua crise. Nós entramos em crise, sim, por causa dessas coisas. Nós ficamos traumatizados, muita gente já profetizou, palavras proféticas. Quantas palavras proféticas você já recebeu? Quantas? Quantas profetizaram isso, profetizaram aquilo, e hoje você talvez não acredite em promessa nenhuma. Agora olhe para mim, irmãos. Por que é difícil acreditar em uma promessa? Porque a promessa é um projeto de Deus para a sua vida. Promessa é um projeto de Deus para a sua vida. É um projeto. É como se Deus pegasse para você assim e falasse, ó, o projeto que eu tenho para a sua vida é esse aqui. E hoje dentro da igreja parece que a gente faz muita confusão sobre bênção e sobre promessa. A gente faz uma confusão. Tem gente que está buscando só apenas uma bênção. E onde, na verdade, nós deveríamos buscar promessa, porque promessa é o projeto todo. Você percebe que a bênção de Deus, ela nos ajuda muito, demais. Mas a bênção, ela só envolve uma área. Lembra do cego de Jericó? Quem lembra do cego de Jericó? Ele ficava à beira do caminho, mendigo. Qual era o maior problema daquele cego? Voltar a encher. Jesus o cura de uma cegueira. Mas não significa que ele saiu da miséria. Ele foi abençoado. Isso é uma bênção. Mas não é um projeto completo. E nós nos apaixonamos tão facilmente por a bênção, porque a bênção, ela é rápida, ela atinge uma área da nossa vida ali, ó. Uau! Ela nos dá vitalidade. A bênção de Deus, ela faz isso. Ela cai numa área da nossa saúde, pronto. Meu Deus, eu não consegui andar, agora eu estou andando, agora eu estou fazendo. Sabe, a gente se sente tão bem, mas ainda não é a promessa. Porque a promessa, ela envolve uma mudança de caráter. A promessa, ela envolve mudanças internas. E é aqui que chega a nossa maior dificuldade. Então, por isso que é mais fácil a gente acreditar na bênção do que em promessa. Por isso que é mais fácil. É mais fácil a gente vir para a igreja, querer ficar buscando bênção para cada área da nossa vida, do que viver promessa. Por isso que é mais fácil. Por isso que a gente gosta. Eu quero para isso, eu quero para aquilo. Por quê? Porque ela é rápida, ela é rápida. Ela é rápida, mas não significa que ela vai mudar todas as áreas da sua vida. Ela vai mudar apenas uma. Eu vou dizer para você, não precisa de muito para ser abençoado. Olha a Bíblia Sagrada. Está repleta de pessoas que chegaram até Jesus, clamaram e Jesus curou. Mas não significa que elas entraram no reino, não significa que o projeto de Deus foi cumprido na vida delas. E isso que nós temos dificuldade de entender. E aí, quando eu comecei a estudar a história de Sara, essa crise que ela está vivendo, essa crise, ela afeta muito ele. Afeta os dois. Porque veja, irmãos, não adianta Abraão acreditar e Sara acreditar. Não adianta Sara acreditar e o Abraão não. Então imagina, fica aquela gangorra, fica um puxando para o lado, um puxando para o outro. Imagina. E Deus precisava alinhar isso nos dois. Que não foi uma tarefa fácil. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é saber se você está numa crise de promessa. Gênesis capítulo 16, versículo 1. A promessa demora. Ela passa pelo teste do tempo. E o texto diz assim, Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E Sarai, aqui ainda os nomes não haviam sido trocados, e Abrão, eis que o Senhor tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de quem? De Sara. Então, olhe para mim, irmãos. Quando a gente ouve a promessa, é no capítulo 12. E se a gente começa
a cursar a trajetória de Sara, não foi fácil para essa mulher. Porque imagina, eles acabam de sair da terra que eles moravam, chegam no Egito e a primeira coisa que Abraão faz é entregar sua mulher. Ó, vem cá, filha. A Sara com 65 anos. E a Bíblia fala que ela era linda. Eu não sei que creme que ela passava, ou salão de beleza que ela ia, né? Com 65 anos, a Bíblia está dizendo que ela era linda. E ele fica com medo disso. Ele fica com medo de perder a sua mulher de 65. Eu não sei que salão que ela ia. Eu não sei que tipo de creme que ela passava. Eu não sei que tipo de água que ela tomava. E a primeira coisa que Abraão faz é dizer assim, ó, diga que você é a minha irmã, porque senão eles vão me matar. E aí Sara vai parar na mão de outro homem. E Deus vai lá e intervém. Então imagina, olha o que está acontecendo com ela. Olha a situação que ela é colocada. Olha cada questão. E foi chegando um tempo que ela falou assim, sabe, eu estou cansado disso. Estou cansado. É melhor pegar a minha serva, está aqui com a gente, e entregar ela para ser mulher. Se é filho, não é filho que você está querendo? Não é filho que a gente precisa para que a promessa se cumpra na nossa? A gente percebe que Sara está desesperada. Preste atenção. Toda pessoa que parou de acreditar na promessa, ela sempre vai agir de modo desesperado. A pessoa desesperada, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Não importa. Não importa. Se você está nessa situação hoje, disposta a fazer qualquer, tome cuidado. Porque o evangelho nunca foi sobre fazer qualquer coisa para ter resultado. Não é. O evangelho não é fazer qualquer coisa para ter o quê? Não, eu vou fazer de tudo. Não é fazer de tudo. Não é sobre fazer de tudo. É sobre fazer aquilo que ele fala. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E aí a gente começa a ver o desespero. O desespero não é só de Sara. O desespero é de Abraão. O Abraão também concorda. Não há uma oposição de Abraão dizendo, não, o filho vai vir de você, minha mulher, vamos ficar tranquilo, vamos orar mais, vamos buscar mais. Mas quando Sara faz a proposta, Abraão aceita. Toda pessoa que está fora da promessa, ela aceita qualquer proposta. Aceita. Por que você está aceitando essa proposta? Não, mas pastor, por quê? Mas é a proposta da minha vida. É a proposta da minha Mesmo que vida. ainda pareça As tarde, pessoas pare. estão em crise com a sua promessa, elas estão desesperadas, dispostas a fazer qualquer coisa. Para ela, o mais importante, qualquer proposta ela está aceitando. Você consegue dizer por irmão que está do seu lado assim, ó, a proposta de Deus, ela é maior para a sua vida. Ó, essa proposta é pequena. Por que você vai se vender por essa proposta? Por que você vai aceitar essa? As pessoas que estão em crise com a sua promessa, para elas não importa. O importante é ter. Não importa. Da onde vai vir isso aí? Não sei. Da onde veio? Não importa. Não importa, mas espera aí. É a sua escrava. Ela não faz parte da promessa, não tem nada a ver com a promessa. Não importa. Se você está nesse ponto de não se importar com mais nada, isso é um caso sério. Porque importa da onde vai vir. Porque o diabo também produz muita coisa. O diabo também lhe dá muita. Então importa de onde vem. Lembra de quando o diabo, em Mateus capítulo 4, pega Jesus e leva ele a um monte muito alto e diz assim: todo desse mundo, todos os tesouros desse mundo eu te darei. A única coisa que você precisa é me adorar. Agora, seja sincero, Deus também não dá riqueza? Deus também não prospera?
Qual é a diferença? A diferença é da onde vem. Da onde vem? Porque Deus prospera, prospera ou não prospera? O diabo também está dizendo, eu prospero. Eu também abençoo, eu também dou riqueza, eu também dou poder. Então a questão é, da onde está vindo isso? Só que as pessoas que estão em crise com a sua promessa, para elas pouco importa da onde está vindo. E aqui eu fecho essa parte. E quando não importa para você, porque a gente é muito assim, não importa, o importante é que eu consegui, o importante agora é que veio o dinheiro, o importante agora é isso, o importante é que nós pagamos, o importante é que conseguimos, o importante é isso. Espera aí, não é. E o pior disso tudo é quando a pessoa, ela passa a acreditar ainda e colocar a assinatura, foi Deus que me deu. Não, não foi. Não foi. Porque quando a gente está em crise com a promessa, é difícil a gente fazer a leitura correta. Você está percebendo que qual mulher na sua sã consciência entregaria o seu marido para outra mulher? Qual homem na sua sã consciência aceitaria uma proposta dessa? Você está vendo que não é só Sara que está em crise, mas também Abraão está em crise. Os dois estão em crise. Os dois estão olhando para essa promessa assim, sabe quando você chega uma hora e fala assim, se é filho, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Ó, mais uma vez, nós não trabalhamos assim. Nós não vamos dar um jeito. Porque nós temos um Deus que é um arquiteto construtor. Amém, igreja? Nós não ficamos dando jeito, nós ficamos improvisando. Nós não ficamos, se você está improvisando, então pare de ficar improvisando. Porque Deus não trabalha sobre improviso. Ele é capaz de gerar, Ele é capaz de fazer. Amém, igreja? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. Sara estava em crise com a sua promessa. Abraão estava em crise com a sua promessa. E quanto mais a gente fica em crise, esse é o nosso comportamento. E aí, olha que interessante, se você virar a página agora, em Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, Deus fala assim para Abraão, Abraão, anda na minha presença e serás o quê? Perfeito. Será completo. Anda na minha presença, Abraão. E Abraão anda na presença, porque nesse exato momento Deus aparece para Abraão. Deus aparece para Abraão. E é interessante que no capítulo 17, Deus agora olha para Sara, Deus olha para Sara também. Fala, Sara, vem cá. Eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil. Está difícil acreditar nesse projeto. Eu sei que está difícil acreditar nessa promessa. Deixa eu também fazer uma aliança com você. Eu falei com o seu marido, mas agora eu quero falar com você. Escute isso, irmãos. Como Deus, ele é tremendo. Amém, igreja? Ele não fala só de um lado, ele fala nas duas pontas. Amém, irmãos? Fica tranquilo, Deus vai falar, pastor, como meu marido vai ser assim? Como os meus filhos vai ser assim? Calma, Deus fala nas duas pontas. Como Deus vai falar com o meu chefe? Calma, Deus fala lá também. Calma. E aí Deus chama agora Sara, Sara, vem cá. Sarai, vem cá. Abraão, ela não mais se chamará Sarai, se chamará Sara. Esse será o seu nome. Esse será o seu nome. Sara, você a partir de agora será mãe de muitas nações. Muitas nações. Essa é a aliança que eu tenho com você agora. Olha só. Deus fala, mostra para Sara, revela para Sara, confirma tudo que Abraão estava vivendo. Deus vem e confirma e fala, anda na minha presença, vocês dois precisam disso. Aí vira a página, 18, Gênesis 18. Você acredita que depois de tudo isso, Deus agora envia 3 homens celestiais. 3 homens celestiais. Parece que está tudo resolvido. Parece que está tudo.
Vamos pensar. Ouvir a voz de quem? De Deus. Ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Deus falou. Acabou minha crise. Será? Deus falou comigo. Deus falou que eu faço parte dessa promessa. Eu vou ser mãe de muitas nações. Vou ser mãe de muitas. Era para ela estar vibrando, alegre, otimista. E de repente vem o encontro com esses 3 homens. Abraão vê, olha, peraí, esses homens não são comuns. E Abraão chama Sara e fala, vem cá filha, vem cá. Vamos fazer um banquete. Como é que é? Esses homens são celestiais. E aqui há um primeiro encontro. A teologia chama isso de angelofania. Angelofania. Angelo é o encontro, é uma manifestação de um anjo com um homem. Anjo com quem? Com um homem. E essa manifestação acontece ali. Abraão está ligado, entende? Fala, vamos convidar ele para as nossas tendas, faz o banquete, deixa eu correr, matar um novilho. Abraão mata um novilho, faz coalhada, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui. E ali está dentro da tenda. Esse exato momento, os seres espirituais estão dentro da tenda. Amém, igreja? E quando eles estão dentro dessa tenda, uma promessa é feita. Os seres espirituais, anjos que ali estão, dizem assim, daqui um tempo, Sara, a sua mulher, ela vai gerar um filho. E Sara está ali no pé da tenda, no pé da tenda, escutando tudo. Que? Como é que é? Eu vou ser mãe? E aí Sara começa a rir. Ela não consegue acreditar. Ela começa a rir. Olha aí para você ver. Ela começa a rir. Ela não consegue acreditar o quê? Na promessa. Ela começa a rir. Ela cai em risada. Porque ela fala assim, como? Haver envelhecido. Já estou velha. O meu Senhor também já é o quê? Isso não vai acontecer. Ela começa a rir. E quando ela começa a rir, um dos seres diz assim para ela. Preste atenção agora no confronto. Haveria algo difícil, demasiadamente para o Senhor? Será que tem alguma coisa difícil? Por que Sara está rindo? Por que Sara não acredita? Deus fala com Sara, Gênesis 17, Gênesis 18, seres espirituais vêm, anjos vêm para falar, para anunciar essa promessa e também cumprir um juízo sobre Sodoma e Gomorra. E nesse exato momento, Sara não consegue acreditar. Só que o anjo confronta ela. Tem alguma coisa difícil? O anjo começa a confrontar ela com a palavra. Olhe para mim agora, igreja. A mudança de Sara começa nesse exato momento, no confronto com a palavra. Diga para o irmão que está do seu lado assim, o confronto com a... O ser espiritual começa a confrontar Sara. Peraí, Sara, tem alguma coisa difícil? Fala para mim, se tem alguma coisa difícil que Deus não possa... Por que você está rindo então? Ela, não estou rindo não. Está sim. Está sim. E é aqui que eu quero que você perceba. A sua mudança, ela começa quando Deus lhe confronta com a palavra. Você que está aqui comigo há algum tempo já na igreja, você já percebeu que a maioria das minhas mensagens, ela é de confronto. É difícil você vir aqui se não ser confrontado. Difícil. Por que eu falo isso? Porque o confronto é desmascarar as nossas mentiras internas. O confronto é para desmascarar as nossas mentiras, o quê? Internas. Olhe para mim agora, E a gente é bom nisso, hein?
A gente pode falar que acredita. Eu acredito, ó, eu acredito, acredito. Acredita mesmo? Você acredita mesmo, Sara? Há um confronto para desmascarar, porque mesmo Sara ter ouvido a voz de Deus, Deus falado com ela, pediu para ela andar na presença, mas mesmo assim Sara está se questionando, ela está rindo. Será que você acredita mesmo? E a palavra, ela faz muito isso. Ela desmascara as nossas mentiras. E por isso que às vezes é dolorido um culto moá, porque está tirando mentiras, as nossas justificativas, as nossas desculpas que estão enraizadas dentro de nós, que nos impede de ser aquilo que precisamos ser, e nós preferimos dar desculpas. Quer ver só um exemplo? Eu estou falando isso aqui, irmãos, não é com o objetivo de humilhar ninguém, mas é fazer você voltar para a realidade. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, que eu falei para vocês, quem gosta de orar? Dei colete para algumas pessoas. E por que essas pessoas não estão aqui? Por quê? Porque falar é muito simples, é muito fácil. Orar 2 ou 3 vezes é simples, é conveniente. Mas e ter um ministério de oração? E aí isso desmascara a gente. Desmascara a gente. Isso aqui é difícil dentro de igreja. As pessoas não gostam de ser desmascaradas. Você me desmascarou. Ah, ela fica com raiva, ela vai embora. É isso que as pessoas fazem. Só que isso não é para nos humilhar, em nenhum momento Deus nos humilha. Em todo momento Deus está nos chamando para viver a verdade. Porque Deus sabe que ainda há muita desconexão daquilo que falamos e daquilo que vivemos. Essa desconexão, a gente pode falar que acredita em promessa, mas está vivendo uma vida completamente fora do projeto de quem? E aí ele nos confronta. É verdade mesmo? Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz é o que eu falo para vocês. Eu estou há 25 anos pregando. Eu acredito que muitas pessoas não têm 25 anos de convertido aqui dentro. E algumas coisas eu já aprendi, irmãos. E eu vou bem nessa ferida. Eu pergunto para as pessoas o que elas são boas, eu faço essa lista. No que você é bom? E o que você gosta de fazer? E elas falam, eu sou bom nisso. E aí eu escrevo e guardo. E ao longo do caminho eu vou mostrando para elas. Por quê? Esse é o confronto. Porque o evangelho não é sobre falar. O evangelho é sobre viver. E se a pessoa não entender isso, ela vai ficar vivendo uma mentira muito tempo dentro da igreja. E é frustrante isso dentro da igreja. Estou há 25 anos fazendo isso. 25 anos pregando a palavra de Deus. Fora meu tempo de jovem dentro da igreja, fora tudo isso ainda. Isso aqui é pregando. Então é muito tempo. Eu não fico gastando tempo. Eu já vou direto. Ou a gente é, ou a gente não é. A gente não pode perder tempo. Porque a promessa não espera. A promessa não dá tempo. Quando a Bíblia fala, para todo o propósito tem o seu tempo. Propósito. Se eu vivo uma vida sem propósito, não vai dar tempo. E aonde eu vivo sem propósito? Quando eu começo a aderir às mentiras para o meu coração. Eu começo a acreditar nisso. Eu vivo fazendo isso sem perceber. Então o confronto serve para quê? Por que Deus nos confronta? A gente entra no culto, Deus nos confronta para nos desmascarar. Para trazer a gente de volta para uma verdade. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Para dizer para nós, olha, o que você fala, você não está vivendo. Você precisa viver o que você está falando. Porque é isso que vai conduzir sua vida em direção da promessa. É isso que eu quero que vocês entendam. E se a gente não entender isso, a gente passa anos dentro de uma igreja, ó, anos e anos e anos, e a gente fica frustrado, revoltado, saímos falando mal, por que nada acontece? Mas examina isso. Deus começa a confrontar Sara. Deus começa a desmascarar as mentiras que está no seu, não para humilhar,
mas colocar você numa realidade de verdade. Isso é o cristianismo. Isso é o evangelho. Isso é a sã doutrina. É isso. Por que Deus faz isso, pastor? Para que a gente volte para o foco. Tem um foco. Por que Deus faz isso? Porque tem um foco. Sara riu. A risada da incredulidade de Sara. Mas o confronto de Deus, o confronto do Senhor, era para trazer Sara para o foco, para o propósito. Sara, é para cá. Ao invés de você rir, glorifica. Ao invés de você duvidar, acredite. Deus está trazendo Sara de volta para onde? Para o foco. Para o foco. Deus está te trazendo aqui hoje para você de volta para o foco. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É isso que se entender. Deus está te trazendo de volta para o foco. Por que Deus faz confronto, pastor? Porque Ele trata os seus filhos. Deus, Ele trata os seus. Você não é um estranho. Você não é estranho. Seja sincero. Se você vê o filho de alguém fazendo alguma coisa, você vai falar alguma coisa? Pode ser que até que você fale, mas você vai olhar para aquela pessoa e não vai dizer absolutamente nada. Nossa, a gente vai falar assim, quem é a mãe, quem é os pais desse menino? Quem é? Parece que essa mãe não educou. Olha aqui, olha lá, esse rebelde. Não é assim? A gente não vai fazer nada. Mas e se é o nosso filho? Você já vai na hora. Menino. Né? Já vai com aquela chinela havaiana comendo quente. Não é assim? A gente vai lá. E isso é o que Deus faz. Porque Deus corrige quem Ele ama. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Não é sobre só te colocar na promessa, mas é mudar os seus valores internos. E para isso é necessário. Para isso é necessário. É isso que você precisa entender aqui hoje. Por que Deus está corrigindo? Porque você não é estranho. Você é um filho. Por isso que Deus faz isso. Porque Deus confronta a gente, pastor, para gerar arrependimento. Só quando somos confrontados nós nos arrependemos. Só quando somos confrontados. Não foi o que aconteceu com o salmista Davi? O profeta chegou até ele e disse assim, olha, o profeta chega até ele e diz assim para ele, filho, vem cá, deixa eu te contar uma historinha. E quando ele conta essa história, o salmista Davi, de uma maneira imperativa, ouve a história, já quer executar juízo. Olha, esse homem é digno de morte. Esse homem é você. Sou eu? Sim. Foi o que você fez. Você adulterou com a mulher e matou o marido dela. Esse homem é você. E o Davi cai ali, em arrependimento. Acabou. Por isso que Deus nos confronta. Para que haja arrependimento. Nesse exato momento, acaba com Sara. A Sara acaba. Ri, Sara. Ri, Sara. Não tem mais riso, tem choro. Ri, Sara, você não está acreditando? Não estou acreditando. E esse confronto traz mudança no coração de Sara. Traz uma transformação. E aí agora você muda para Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz assim, e Deus concedeu, deu um filho, e se chamará Isaque. Sabe o que significa Isaque? Deus me fez sorrir. Deus me fez sorrir. Deus me fez o quê? Sorrir. Deus me fez sorrir. Teu filho se chamará Isaque. Eu acredito nisso, irmãos. Que a promessa cumprida é o maior motivo de alegria na minha e na sua vida. Amém, igreja? O que você precisa entender é isso. O que você precisa entender aqui hoje é isso. Que você tem uma promessa. O que Deus fez continua de pé. O que Deus prometeu continua de pé. Amém, igreja? O que nós precisamos fazer é vencer essas crises que nós estamos com a promessa de Deus. E nos colocar sobre aquilo que Deus está falando. E é por isso que Ele nos confronta. Ele nos confronta.
Mensagem, ela vai nos confrontar, ela vai sempre nos levar para o lugar certo, para o rumo certo. Amém, igreja? Mensagem que só vai massagear o seu ego, dizer para você o quanto você é excepcional, ou ficar aqui falando um monte de coisa, isso não muda. Não muda, irmãos. O que coloca a gente no caminho certo é a palavra do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo que a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada. Amém, igreja? Para discernir pensamentos e as intenções do quê? Do coração. Intenções do coração. A palavra de Deus era isso. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, a palavra de Deus, ela é aproveitosa para fins que todo homem de Deus seja perfeito. Todo homem. É por isso que nós precisamos dela. Então, quando Deus nos confronta, Ele está nos trazendo para a direção certa. Hoje é o momento da gente voltar para o caminho e para a direção certa. Amém, igreja? Porque Deus tem promessa para você. Amém, queridos? Vamos aplaudir a Jesus bem forte.